tem uma disfunção nessa estrutura, nós chamamos de surdez sensório-neural. Ou seja, essas células morrem e eu não tenho mais a transição do impulso mecânico, que é a vibração, em impulso elétrico. Então, essas pessoas se beneficiariam do implante coclear quando ela tem esse tipo de surdez e dos dois ouvidos. Tá. Se ela tem um ouvido só, teoricamente... Foi o caso do é o caso do Denis. Um ouvido só. Não, os dois ouvidos. Sim, é um ouvido só, mas a surdez tem que ser bilateral. Ah, tá. É aquela pessoa realmente que não consegue escutar absolutamente nada. Mas o implante pode ser feito num ouvido só? O implante pode ser feito no ouvido. Ou nos dois? Apesar de os últimos trabalhos, dos 5 anos para cá, têm demonstrado que você tem um ganho muito grande implantando os dois ouvidos. Tá. Mas no começo era um ouvido só. Algumas imagens que eu gostaria que você nos explicasse. O que seria isso? Bom, aqui está mostrando exatamente como é a cóclea e como vai funcionar o processador e o implante coclear. Então, você tem a parte do ouvido que ouve, que você recebe o som, que é a parte do ouvido externo. Aí, essa parte do ouvido externo passa para a parte do ouvido médio, que é esse gap, olha, o som entra, ele vibra a membrana timpânica, isso é uma audição normal. A membrana timpânica vibra 3 ossículos, que é a bigorna, o martelo e o estribo, ele bate na cóclea. Quando ele bate na cóclea, que é uma estrutura óssea, ela tem líquido, como se você jogasse uma pedra em um lago. Então você tem aquelas ondas. Essas ondas são formadas dentro da cóclea. A cóclea pega essas ondas com aquelas células ciliadas e transforma em impulso elétrico, que são esses brilhos que estão se mostrando. Quando a pessoa tem alguma disfunção nessa parte da cóclea, você coloca o implante coclear. O que o implante coclear vai fazer? Ele vai captar o som por essa parte externa, que é o processador. Ele vai levar o som para a parte interna, que é o implante propriamente dito. Você tem a parte externa, que você tem que ter uma interface entre as duas partes, são 2 microfones. Tá. Ele está demonstrando ali que são 2 microfones. Esses microfones vão receber o som, vão transmitir essa informação através dessa antena. A parte interna recebe essa informação e manda essa informação para os eletrodos. São 22 minúsculos eletrodos dentro da cóclea. E o aparelho, na verdade, então, vai substituir essa função... Vai substituir essa função da cóclea. Que parou de funcionar. De funcionar. Dos dois lados. E olha lá, ela estimula o nervo e joga estimula o nervo e o nervo joga para o cérebro. Denis, a sua cirurgia demorou quanto tempo? Você se lembra? Então, a minha cirurgia foi um pouquinho mais complexa, né? Mas demorou em termos de 5 horas, tá? 5 horas. Mas hoje o procedimento dura no máximo 2 horas, depende de cada paciente. Mostra assim para mim como você mostrou antes da gente começar o programa. Nesse momento eu vou ficar surdo por um período. Que quando você retira, você não escuta nada. Nada. Então, a partir tira desse só momento... pra gente ver, retirou. Agora não estou ouvindo nada. Não está ouvindo nada. Aí você coloca de novo. novo. Agora eu estou pegando só leitura labial. Você vai pela leitura labial, que você aprendeu a fazer também em 14 anos. Isso, mas com dificuldade. Com dificuldade. Aí colocando de novo o aparelho. Agora sim, agora eu já estou aliviado, né? É bem melhor essa situação de estar ouvindo. Eu imagino. Eu perdia a leitura labial. Antigamente eu escutava muito bem, escutava não. Você entendia? Eu entendia, né? Então é escutar com os olhos, né? Como a gente diz, né? Que é a leitura labial. Hoje o cérebro é uma coisa tão mágica, né? Que ele voltou a escutar e eliminou a parte visual, que é a audição visual. Né? Alexandre, quantas pessoas hoje no Brasil poderiam ser beneficiadas pelo implante? Bom, pelo último censo de 2001, nós tínhamos, constando nesse censo, em torno de 5 milhões e 500 mil pessoas com alguma disfunção auditiva. Tá. Você considerando pelo percentual que são as pessoas desse universo que tem uma surdez sensório-neural, nós estimamos em torno de 350 mil pessoas pelo censo de 2001. Que está, claro, desatualizado. Que está desatualizado. Um novo, sem falar que você tem um índice aí de em torno de 0,5% de crianças que nascem vivas que têm alguma disfunção auditiva. Então, com isso, nós teríamos, pela taxa de natalidade brasileira, em torno de 10 a 12 mil crianças por ano nascendo com indicação ao implante coclear. E quantos implantes já foram feitos no Brasil, para a gente ter uma ideia? Bom, no Brasil o implante coclear, ele, de forma experimental, ele começou no começo da década de 90, de forma, assim, como rotina, ele tem uma portaria específica pelo Ministério da Saúde a partir de 99. Nós temos, em média, uma média de 3 mil pessoas implantadas no Brasil, desse universo de pessoas que teriam necessidade a esse dispositivo. Quer dizer, uma demanda reprimida enorme. A demanda reprimida, você tem é um problema social.
Porque o surdo ele tem várias formas de se comunicar, mas infelizmente nós sabemos que a deficiência no Brasil é muito mal cuidada. Claro. Né? A acessibilidade é ruim. Então, se você tem um dispositivo que você possa tentar dar uma chance maior a um deficiente, é melhor que esse dispositivo seja utilizado. Quanto custa valor de mercado? O valor de mercado do implante coclear hoje é em torno de 62, 63 mil reais. E essa é a única forma de realizar? Quer dizer, pagando pela cirurgia? Não, hoje, a partir de 99, como eu disse, o Ministério da Saúde montou uma portaria onde ele regulamenta a abertura de centros do SUS para fazer essa cirurgia. Pelo SUS. Olha, quem não sabe disso, hein? Então, há uma demanda reprimida, há uma fila. Porém, a Agência Nacional de Saúde Suplementar também instituiu que os convênios médicos têm que pagar por esse implante. Então, hoje você tem essas duas formas. Também quem não tem essa informação aí, tem plano de saúde? Então, porque a gente sabe, 60 e poucos mil reais é caro. Claro. É caro do ponto de vista, quanto custa a sua audição? Né? Não tem preço. Mas sabe que não é todo mundo Mas não é todo mundo que tem pagar. condições de pagar Claro. esse monte de dinheiro. Mas, como o SUS e os convênios pagam, eu acho que você consegue abranger 100% da população. Denis, a gente falou no bloco anterior das possibilidades, né? Enfim, de pagar o valor do aparelho, que é alto, né? Não é para todo mundo. O SUS e o plano de saúde, você fez por qual desses meios? Então, no primeiro momento que eu procurei a cirurgia em 92, eu ia pelo SUS. Mas como eu deixei para fazer posteriormente, em 2005 eu resolvi procurar o convênio. Né? O convênio. E foi uma questão meio complicada no começo, mas enfim, eles pagaram 100% da cirurgia. 100% então, isso aí deu essa possibilidade de ter mais qualidade de vida. Isso a gente sabe por uma experiência, né? De várias outras questões de doenças e tal. Nem sempre o primeiro contato é positivo, às vezes o plano de saúde fala, mas é uma briga que dá para comprar, não é isso? É uma briga que dá para comprar, como eu disse, a ANS institui que os planos de saúde devem pagar. Então, é uma lei. Então, eles têm que cobrir. É verdade que, às vezes, eles trabalham um pouco com a desinformação, tentam dizer que não é caso, mas, no final, eles não têm como fugir. E é uma reabilitação que é extremamente boa para eles, porque é uma cirurgia só. Se você considerar que vai fazer com uma criança de 2 anos de idade, 1 ano de idade, essa criança não vai ter mais nenhuma intercorrência, nenhuma intervenção desse tipo o resto da vida dela, porque esse implante é uma cirurgia só e ele dura 100 anos. O aparelho, provavelmente, como tudo em tecnologia, deve evoluir ao longo dos anos, mas aí a cirurgia está feita, A cirurgia está feita. A parte interna continua. O que você faz é trocar a parte externa. Pra você ter uma ideia, nós estamos na 5ª geração. 5ª geração. E a 5ª geração do processador da parte externa pode ser colocada na 1ª geração do implante. Então não há uma perda dessa questão tecnológica. Foi feito, bárbaro. Denis, o que mudou na sua vida com o implante coclear? Não, mudou muita coisa na vida, né? Graças a Deus. Assim, a vida, no momento que você perde a audição, ela vira de ponta cabeça, no momento que você coloca o implante, ela volta ao normal, né? Então, carreira profissional mudou bastante, tá? Eu sou formado, fiz faculdade sem ouvir nada, graças à motivação e esforço, e sempre procurei emprego sozinho, mas tinha uma certa discriminação, né? Apesar de a gente ter a lei de cotas hoje, algum deficiente ainda sofre essa discriminação. Então, eu mesmo tendo uma formação, né? Eu sofria discriminação, tudo, a partir desse momento que eu resolvi procurar implante novamente, porque precisava dar uma deslanchada na minha vida. E nesse período que eu fiz a cirurgia, aí eu comecei a receber propostas profissionais, crescimento de carreira, possibilidade de casar, né? Sentir a voz na igreja ali. Até enfim, casou? Isso, faz 1 ano e meio que eu estou casado, demorei para casar um pouco, mas graças a Deus estou bem casado, já planejando filhos, né? E com a possibilidade de ouvir o choro da criança naquele primeiro momento, que todo pai espera. Meus parabéns. Parabéns pela sua história também, pela batalha em todos esses anos também, que a gente sabe que não é fácil, né, Denis? Parabéns pelo trabalho também. Chegamos ao final de mais uma edição do Estilo e Saúde. Não se esqueça, se você tiver críticas, elogios, sugestões ou dúvidas, escreva pra gente. Nosso e-mail é estilosaude@recordnewstv.com.br. Obrigada pela companhia. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.